Esse é o último vídeo sobre a construção do croquis. Como vocês se lembram, o vídeo passado terminou com a gente com a base toda pronta. Então, a gente tem rosto e corpo. Falta agora a aplicação de cabelo, a aplicação da roupa e o contorno com a caneta de acabamento. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Com esse croquis já pronto, então aqui o que eu fiz? Sem gravar. Eu passei o traço todo a limpo, apenas isso. E ele ainda tá todo no lápis, né? No lapiseira, no caso, no grafite. A gente vai começar a construir a roupa. Quais são os pontos interessantes que eu quero que vocês prestem atenção quando vocês estiverem construindo a roupa de vocês? Sempre ter atenção no caimento. Então, assim, vocês estão vendo que eu tô fazendo um top e ele tá bem rente ao corpo. Porque da forma como foi pensado o vestido, esse top ele é para ser mais colado ao corpo, então ele não precisa se sobressair. Mas se, por exemplo, eu tô fazendo um t-shirt mais larga, ele não vai ficar colado ao corpo desse jeito, ele não pode, senão ele vai estar errado. O desenho ele vai estar errado, e não é isso que a gente quer. Então sempre tá se atentando ao caimento de tecido, de peças, de recortes, para que no desenho isso também fique certo. Aí vocês podem ver que eu fiz uma alcinha, aí a gente tem um laço na alcinha também. Vocês podem perceber que em algum momento eu vou sair um pouquinho o lacinho do ombro, porque ele tem um caimento assim acima do ombro. E aí eu venho fazendo a saia. Na saia, a gente já não vai ter mais esse coladinho ao corpo, ele é para ser mais solto. Então, vocês podem ver que eu puxei bem ele para as laterais, para que ele fique realmente com esse aspecto mais armado. E como ela é uma saia mais godê, eu vim puxando o caimento do godê, que no caso é quase que um babado, entre muitas aspas, quase que um babado, mas eu não sei definir de outra forma. Então, ele vem fazendo essas voltinhas, já que é o caimento dele. E é sobre isso que eu estava falando antes. Sempre prestar atenção ao caimento. Então, se eu vou fazer um godê, eu tenho que me atentar como o tecido de uma saia, de um vestido godê, talvez de uma manga godê, ele vai cair ao corpo. E o que é bom para você treinar isso? De novo, imagens de referência. Aqui você não precisa ter uma imagem de referência para criar alguma peça de roupa. Só que se você estiver, de novo, começando agora e não tiver muita noção de caimento, de tecido, então como uma peça godê funciona, uma peça drapeada funciona, tem muitas imagens que podem te ajudar a ver como esse tecido funciona, como essa peça de roupa funciona, como esse recorte funciona. E eu acho muito legal também de estar pesquisando essas coisas. Com esse vestido já feito, eu vou vir depois para o sapato. O sapato, ele é bem simples. A gente escolheu fazer uma plataforma aqui, então vocês vão ver que eu estou puxando uma plataforma. Também é muito legal você ter imagem de referência para que você possa ter ideia de qual sapato você está fazendo, mas também não precisa ser uma coisa realista. Então é para ser representativo, a não ser que você esteja fazendo design de sapatos. Aí você tem que ter uma coisa condizente com o real. Mas aqui pode ser só uma representação do que seria mesmo, já que, como eu já disse antes, o desenho de moda não necessariamente tem que seguir padrões reais. Ele é uma coisa mais representativa, ele vai servir como uma representação. Com a parte do corpo toda já feita, vocês podem ver que a única coisa que está faltando agora realmente é o cabelo, que realmente a última parte do croquis que eu faço é o cabelo. Tem várias técnicas para fazer cabelo, e aqui eu vou ensinar uma que eu utilizo para fazer cabelo cacheado. Vocês podem ver que eu estou fazendo esses raios e que agora ele parece um pouco sem definição. Esse cabelo, desse jeito que eu tô fazendo, ele acaba ganhando mais definição na hora da pintura. E quando você contorna, aí eu vou apagando o traço do topo da cabeça. Sempre lembrar que o cabelo também não é grudado à cabeça, então ele tem que ter um volume para fora, porque senão acaba ficando um pouco estranho, a não ser que seja o resultado que você queira. Como eu disse, tem vários métodos para fazer cabelo, e esse é o método que eu uso para fazer cabelo cacheado. E vocês vão ver ao decorrer dos vídeos com a pintura que ele fica bem mais bonito, parece que ele fica mais definido quando
a gente dá cor, dá volume, dá luz e dá sombra para ele. O último passo para a gente estar finalizando esse croquis antes da pintura é estar fazendo o contorno dele todo. Aqui eu estou usando uma caneta 005, porque eu gosto do traço lateral mais fino. Só que você também pode estar usando outras variações, como uma bique preta e uma caneta mais fina de cor preta, ou talvez até mesmo azul. Eu tô vendo muitos traços ultimamente que estão usando caneta marrom para fazer o contorno, então caneta roxa para fazer o contorno. Então isso varia também de gosto para gosto. Eu não acabei não apagando o traço por baixo, porque eu gosto de ter uma visão do que eu tô contornando, isso me ajuda bastante. E vocês podem estar vendo aí como é que eu vou contornando. Uma dica muito legal que eu tenho é sempre deixar a caneta o mais reta possível, porque quando você inclina ela, você pode acabar deixando o traço mais fino. E outra coisa também é que eu não gosto de fazer o traço cabelinho nessa forma de desenho. Eu sempre gosto de deixar essa linha contínua, porque quando você volta com a Unipin, ou então talvez com uma caneta comum, no mesmo canto onde você já contornou, pode ser que engrosse um pouco a linha e modifique talvez o resultado que você tem em mente. Então aí vocês vão estar conferindo o resultado do contorno. Agora uma dica muito legal que eu dou pra vocês, principalmente quando eu tô fazendo essas dobras de tecido que elas caem reta, né? No caso aqui, como eu fiz o teste do godê, eles vão ter esse caimento mais reto para fazer esse volume. Eu sempre uso algum apoio, então pode ser uma régua. Como eu não tinha uma régua por perto, eu tinha esse bloquinho de post-it, eu acabei utilizando ele. Que é pra mim ter mais precisão no traço, já que eu podia tremer um pouco e não era o que eu queria. E aí eu vim com esse bloco fazendo essas linhas pra corresponder o que eu achei que tinha que ser, o caimento de um godê, né? Já que ele cai com essa forma mais arredondada e a gente vai dar volume a tudo isso depois na pintura. A gente tá finalizando agora esse primeiro bloco de vídeos. A gente fez aqui a construção do croquis e a finalização dele. Vai ser muito importante pro próximo bloco de vídeo, já que vai ser a pintura. O próximo bloco ele vai sair na sexta-feira, então fiquem ligados. E o próximo a gente vai aprender pintura de pele e aplicação de luz e sombra, a pintura da roupa, aplicação de luz e sombra, e a pintura do cabelo, aplicação de luz e sombra. Então eu espero vocês lá.